Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje a gente vai comentar o capítulo 77 do livro Caminho, Verdade e Vida, que se chama Convém Refletir. É um convite muito bonito para nós, baseado numa fala que está em Tiago, primeiro capítulo, versículo 19. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que ele está nos convidando a fazer, Apolônia, nesse capítulo tão bonito e que incomoda tanto a Olha, nós? um capítulo assim que veio a calhar, né? E que é tão atual, pelo menos para minha vivência, para minha experiência, né? Que é aqui o cuidado que a gente tem que ter de nos diálogos, nas relações pessoais, nas relações de trabalhos, da gente prestar atenção como nós agimos com aquilo que com as nossas falas, com o nosso ouvir. Então, qual é a orientação? Primeiro fator, ouvir. E assim, eu, Apolônia, tenho muita dificuldade para isso, tá? Então, é ouvir mesmo o que as pessoas estão falando, deste ouvir, você fazer uma reflexão, né? E se for algo que te incomoda, ter a paciência de continuar nesta reflexão e para que você possa ter um aprendizado nesta reflexão e não explodir, né, de forma a ter uma ira, né, e você acabar explodindo e você acabar colocando a perder toda a sua o seu aprendizado, né? Toda a sua experiência dentro de uma situação, né? Porque quando a gente explode, a gente perde a razão, muitas das vezes, né? A gente perde a razão, né? E aí a gente está tendo comportamentos de ira, impensado, sem refletir, e aí às vezes a gente acaba estragando aquele momento que poderia ser um momento de aprendizado. Então, ele diz aqui, Emmanuel fala, que se a gente tiver a reflexão, se a gente conseguir ouvir, conseguir refletir, muitas das vezes é muito que provável que a gente não vai ter um momento de ira, né? E se eu não tenho este momento de ira, isso significa que o meu aprendizado está sendo maior. E ao contrário, se a pessoa começa a falar e eu já explodo e tenho esse momento de ira, sem deixar a pessoa terminar de falar, eu corto o meu aprendizado aí pela metade. Quer dizer, eu nem aprendi, né? Ele também diz aqui no capítulo que se a gente aprender com essas reflexões, com este ouvir, quando eu for falar no assunto, provavelmente eu estou levando aquilo que eu aprendi com a situação. E aí, então, quando eu vou falar, eu levo para o meu próximo algum aprendizado. Então, eu estou falando com a certeza, eu estou falando com a convicção, eu estou falando com o aprendizado da minha reflexão. E aí eu passo, então, a doutrinar aqueles que estão ouvindo, né? E não eu ser a doutrinadora. Quer dizer, eu estou doutrinando e não sendo doutrinada, né? Não é isso, Lívia? É isso O que aí, você pode até completar? eu estava bem batendo o olho nessa frase aí que você traduziu muito bem, que ele fala: "Quem ouve aprende, quem fala doutrina". Se a gente não escutar e não aprender, o que a gente vai falar vai ser baboseira, não vai ser uma doutrinação, não vai ser, espalhar a bondade, espalhar o amor. A gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente fala, a gente sabe que pelo que a gente pensa também, né, o espiritismo deixa muito claro Sim, sim, que se a gente pensa, a gente cria. Mas já é um passo gigantesco a gente ficar bravo de boca fechada.
engole, processa. Não é para engolir que a gente está falando de guardar, de fazer mal aí internamente para as nossas células, mas é Sim. realmente processar para que isso se dilua e isso não se transforme efetivamente na brabeza que a gente, minha mãe falava assim, minha avó também, na brabeza das palavras, que fere mais diretamente o outro do que o pensamento que a gente pode ali recriar e limpar. É um tema extremamente desafiador, porque, inclusive, na nossa cultura brasileira, isso é muito comum, né? De alguém falar e você já retrucar na cara. A gente tem, a maior parte da população tem o hábito, né, de falar mais do que ouvir, e é um desafio gigantesco a gente realmente processar o que a pessoa seja capaz, o que a pessoa esteja falando, e isso nos diversos aspectos. E o Emmanuel fala, tem um tanto de situações na Terra que tiram a gente do sério. Isso é Sim. verdade, a gente está aqui no planeta de provas e expiações, isso aí, né, não é novidade para ninguém. Mas ele está falando assim: o aprendizado se dá enquanto a gente está de boca fechada. Então, fazer esse treinamento de processar o que chega, realmente aprender, faz com que a gente consiga deixar a ira tardia, ou então ela passa a nem acontecer, porque todos nós que já tivemos momentos de irritação, sabemos que a gente, quando explode na hora, depois que passa, quando a gente olha com a cabeça fria para aquela situação, não precisava daquilo. E às vezes, nossa, se a gente for olhar para trás, às vezes são coisas tão bobas que depois, até quando a outra pessoa fala com a gente, joga um balde de água fria, tipo assim: "Pra que esse espetáculo?", né. Provavelmente muitos de nós já ouviu isso, tipo: "Pra que isso? Essa tempestade em copo d'água?". Aí na hora a gente acha um absurdo e acha uma afronta falar que é uma tempestade em copo d'água, mas se a gente passa a analisar criteriosamente depois, a gente vê que realmente era um copinho de água. Não tinha nada de tempestade, não tinha motivo nenhum para aquilo. E ainda que haja motivo, a gente não viu Jesus fazendo tempestade. A gente não viu Jesus, agredindo ninguém com a fala, ninguém com o seu comportamento. Reflexão para você falar de forma certeira, porque você falou bem, quem se ira, quem fica bravo, perde a razão. Mesmo que a pessoa num diálogo seja a pessoa correta, se ela explode, aqueles que são imparciais passam a olhar para ela como se ela fosse a errada da história. Então, esse capítulo é importante não só de ouvir aqui esse comentário, mas de ler e refletir, e refletir, e refletir, para que isso entre na nossa cabeça, para que isso entre na nossa vivência e a gente aumente as chances de acertar na nossa caminhada. Pois é, pois é. Por isso dizem, né, que a gente tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar, né? Que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Deveria ser o Mas dobro. eu reconheço que nós estamos aqui na questão da expiação, né, da provas e expiações, e é muito difícil. É muito Para difícil. minha pessoa, para eu, a Polônia, é muito difícil, né? Então, é, é, é um exercício, este capítulo é um exercício para a minha pessoa. Para É, mim eu também. digo, eu digo até que eu avancei um pouco, mas isso não significa que não há momentos que eu boto a ira e ponho tudo a perder, não, sabe? E é muito É, importante que a gente, reconheça isso, porque é o primeiro passo, e o outro exercício é, depois que acontece, a gente sempre poder pensar no que fez, entender que não é a decisão correta e tentar de novo. A gente tem que lembrar que a espiritualidade não desiste da gente e sempre vai estar lá estendendo a mão para quando a gente estiver frustrado por ter vacilado, por ter entrado na ira de novo, por ter falado sem pensar. É um aprendizado contínuo e saber que eles não desistem da gente é um grande ânimo para a gente continuar é, tentando ficar de boca fechada. É extremamente desafiador. é verdade. É isto. É isso. Vamos então para encerramento, e hoje é Vamos lá. comigo? É com você, vamos lá. Nós vamos assim, fechando os nossos olhos, retirar os nossos melhores sentimentos e pensamentos, e vamos assim envolvendo a todo o universo, ao planeta Terra. Vamos assim buscando o símbolo da casa de Cataguases, vamos imaginando que esse símbolo vá subindo muito alto, vá lá nas esferas crísticas e possa assim se imantar de boas energias das esferas crísticas e de retorno
ele possa envolver o nosso planeta Terra, mas que essas energias vai recaindo principalmente nos países onde a guerra ainda impera. Vamos assim, nos países onde há fome, nos países onde a violência está imperando, mas vamos ainda buscando o nosso país Brasil, todo o seu contorno territorial. Vamos imaginando que essas energias têm as cores do arco-íris e que vai assim levando para o nosso país todas essas multicores para que essas energias possam se fazer presentes no dia a dia de cada brasileiro, de cada povo que aqui vive, envolvendo principalmente os nossos meios políticos para que possam despertar para as responsabilidades morais e principalmente neste período de eleição, para que possamos ter a sabedoria de fazer as nossas melhores escolhas. Vamos assim envolvendo todos os meios políticos, seja na esfera federal, municipal, estadual, seja no executivo, legislativo, judiciário, para que todos possam ser abençoados por Ismael, que é o responsável pela nossa pátria. Mas vamos assim buscando o nosso estado, nossa cidade, os nossos bairros. Vamos assim pedindo que as equipes do Mestre Jesus possam pairar em nossa rua e em frente à nossa casa, que ele possa ir adentrando pela porta principal e deixando plasmado todas as boas energias em nosso lar, em todas as paredes, telhados, pisos, móveis, utensílios, nossos alimentos e água vão sendo assim abençoados com essas boas energias, para que possa, de alguma forma, buscar todos os nossos familiares, para que despertem mente e coração, para que, de alguma forma, possa desenvolver o aprendizado do Evangelho de Jesus. Vamos ainda buscando a nossa casa em Cataguases, que este símbolo possa pairar sobre esta casa e que todos os membros deste grupo possam, de alguma forma, ser buscado, amparado, para que, de alguma forma, possa sentir o amparo da espiritualidade neste momento. E ainda assim, vamos deixando as melhores vibrações, a Bezerra de Menezes no espaço, para que possa utilizar aonde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima. Que assim seja. Até a próxima semana. Tchau, tchau.